Então, novamente, para a audiência rotativa, quem entrou posteriormente, meu nome é Humberto Tonin, arquiteto digital do segmento manufatura, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como obter maior produtividade e mobilidade com apps da linha DataSul, voltado para o segmento de manufatura, né, para os módulos de manufatura. Quem tiver alguma dúvida, por gentileza, pode utilizar o chat como na parte de perguntas ali, vai me questionando, eu já vou respondendo essas perguntas, não precisa aguardar o final, e eu vou compartilhando a pergunta com todos para esclarecer o maior número de dúvidas possível. Ok? Bom, antes de falar especificamente dos apps, é importante a gente contextualizar essa questão da mobilidade, que hoje faz parte do nosso dia a dia. Quando eu falo faz parte do nosso dia a dia, eu estou falando tanto na questão profissional, mas também principalmente na pessoal. Então, cada vez mais nós utilizamos aplicativos, né, sites e outras tecnologias para se manter conectado, para acompanhar tanto as tarefas, ter aquela questão da produtividade, como também entretenimento com jogos, com músicas, vídeos, streaming e por aí vai. Tá? Isso não é diferente nas indústrias, onde cada vez mais temos a necessidade de manter as informações sempre atualizadas, em tempo real, né? E a mobilidade nos auxilia nesse processo. Então, pensando nisso, a TOTVS vem desenvolvendo novos aplicativos, buscando essas melhorias. Quando nós falamos em manufatura especificamente, a gente tem no dia a dia alguns desafios, né? Um primeiro deles é justamente essa automação de apontamentos. Então, nós podemos falar, quando nós falamos de automação de apontamentos, nós podemos ir para uma área que seria a conectar os equipamentos ao ERP para coletar os dados de apontamento, de produção, de retrabalho, de tempo, e aí nós estamos falando de uma solução de MES. Então, a TOTVS tem, em parceria com a PPE Multitask, né, a solução que é o TOTVS MES, que é uma solução específica para essa gestão da fábrica, coletando os dados direto lá do CLP, direto dos equipamentos, e trazendo as informações para o DataSul. Para isso, a gente tem, dentro da nossa grade de demonstrações, um webinar específico para o MES, não é o assunto que eu vou abordar aqui hoje, mas fica o convite para vocês para este outro webinar do TOTVS MES. Outra questão da automação do apontamento, aí trazendo para esse nosso lado aqui hoje, como é que eu elimino lá da fábrica uma planilha, como é que eu elimino da fábrica um papel de pão que alguém anota, como é que eu elimino a questão de ter um apontamento somente no dia seguinte ou no final do turno. Então, como é que eu trago esse apontamento mais próximo possível do tempo real? Então, para isso a gente vai usar o aplicativo, vou mostrar como a gente pode usar o aplicativo para atualizar, para melhorar a qualidade desses apontamentos. Aqui eu coloco uma questão importante que é o bloco K, porque, poxa, mas o bloco K é fiscal, né? Sim, é fiscal, mas a origem das informações é o ambiente de produção. O bloco K, basicamente, eu preciso enviar não só informações de saldo de estoque, mas como eu preciso saber enviar quanto eu produzi, o que material que eu consumi, e estas informações elas são provenientes do módulo de produção. Então, se eu tenho um apontamento correto, consequentemente, eu tenho as informações melhor preparadas para o bloco K. Isso nos leva também à questão de gestão de estoques. Então, se eu faço o apontamento correto, dou abaixo do material no momento correto, consequentemente eu melhoro a qualidade das informações de estoque, isso não gera ruptura de estoque, uma falta de material, ou sobra o material em excesso no estoque. E, claro, sempre visando o atendimento aos clientes. A partir do momento que eu tenho um melhor controle da produção, uma melhor gestão de estoque, eu diminuo o problema junto ao meu cliente, melhoro o nível de atendimento. Tá? Então, são soluções que a gente busca eliminar problemas com essas soluções. Bom, é importante falar de tecnologia nesse caso, só porque eu vou usar algum desses conceitos na apresentação, tá? Como é que nós vamos integrar o app com o ERP, com o DataSul, tá? A maneira que a gente vai fazer isso é usando as APIs, né, via REST, tá? Então a TOTVS desenvolveu alguns conjuntos ali de padrões para isso.
não só aquelas APIs que tem lá no Progress, mas também APIs para que a gente possa fazer através de REST, garantindo ali segurança da informação, para que não tenha perda de dados. Então, para ter isso nas tecnologias atualizadas, né, a gente usa o REST. E para isso, foi criada uma arquitetura chamada Mingle. O Mingle, basicamente, o que ele vai fazer? A conexão entre os aplicativos com o RP em si, com o DataSul no caso. Então, eu não faço a conexão direta entre apontamento do que eu tenho ali na produção, no aplicativo ou na manutenção industrial, direto com o RP. Eu tenho um Mingle ali, no meio, vamos dizer assim, né, para garantir segurança, escalabilidade, para garantir performance e usabilidade, tá? Então são algumas características que a gente usa do Mingle, e aí eu estou colocando isso porque eu vou falar dele daqui a pouco, ok? Bom, começar pelo primeiro aplicativo aqui, que é o app Minha Produção. O app Minha Produção, foi criado com o objetivo de facilitar o apontamento da produção. Então, lá na linha de produção, o próprio operador ou o gestor ali um encarregado, ele vai fazer os apontamentos de produção de forma simples e rápida. Com isso, a gente consegue, primeiro, personalizar os usuários, definir quais são os campos, que tipo, se eu tenho um valor padrão, o que vai aparecer para o usuário. Então, quando eu, Humberto, loguei com o meu usuário, apareceu lá esses 4 ícones. Porque eu posso fazer um apontamento de injetoras, eu posso fazer um apontamento na parte de montagem, posso fazer na prensa e no corte. Eu tenho ali 4 áreas que eu posso fazer apontamento. Mas eu posso restringir. O João só pode apontar injetoras. O Pedro só pode apontar na montagem. Então a gente tem, primeiramente, a definição desses formulários que nós chamamos e também definição quais são os usuários que podem apontar nessas respectivas áreas. A partir disso, nós definimos também os valores e quais campos vão aparecer. Por que eu crio esses ícones diferentes? As informações necessárias no processo da injetora, por exemplo, ela é diferente da montagem. A injetora, eu estou fazendo apontamento atualizando o chão de fábrica. Então eu tenho que colocar ali o operador, a equipe, a hora de início, a hora de fim, quantidade de retrabalho, motivo de retrabalho, então eu tenho mais informações necessárias. Enquanto que no processo de montagem, eu trabalho com o reporte lá pelo CP0311 hoje, eu basicamente falo qual o número da ordem, a quantidade produzida e a data. Eu não tenho lote, por exemplo. Então, se eu não tenho informação de lote, eu não controlo meus itens de lote por lote, por que eu vou apresentar para o usuário um campo chamado lote? Para ele ficar passando esse campo. Então, o que nós fazemos? Definimos para cada formulário quais são os campos que serão apresentados. Isso é personalizável. Então eu vou lá, crio um formulário e defino esses campos que irão aparecer para cada um desses formulários. Além disso, quando nós falamos em valores padrão, eu quero sempre que apareça ali o campo depósito de destino, quero colocar o ACA como campo depósito de destino, ou se eu uso lote, eu quero que a data de validade seja sempre 31/12/2020. Então nós podemos personalizar essas informações de valores padrão. Para quê? Para evitar também digitação no momento do apontamento. Outro ponto que nós podemos configurar isso aqui, não sei se está claro para vocês, eu vou mostrar daqui a pouquinho com maiores detalhes, mas nós podemos habilitar em cada campo um código de barras ou um QR Code. Então, se eu quero ali ler o número da ordem de produção, um QR Code ou código de barras eu posso fazer. Se eu estou apontando um refúgio, já tem um catálogo de motivo de refúgio para não ficar digitando o código, ler ali um código de barras. Então, nós definimos também para cada campo quais campos eu vou habilitar o código de barras. A gestão de pendências, ela visa dar uma maior flexibilidade para o processo. O que é essa flexibilidade? Eu vou fazer o apontamento, eu sou lá da produção, produzir, vou apontar. Poxa, deu erro que não tem saldo em estoque. Deu erro porque, sei lá, alguma outra informação. O que acontece? Se eu vou lá, dou para o operador ele apontar, vai dar erro uma vez, vai dar erro a segunda vez, a terceira vez ele vai falar, cara, eu não vou usar mais esse aplicativo, estou aqui para produzir, não para usar celular. Então, o que nós conseguimos nesse caso? Habilitando a gestão de pendências, ele consegue realizar os apontamentos. Se apresentar algum erro, esse erro vai ficar pendente em um outro processo, onde alguém vai lá e vai fazer as correções necessárias e dar andamento no processo.
Então a gente agiliza o processo de apontamento, gera pendência, e aí eu não perco tempo. Poxa, era para ter apontado, deu erro, parei, esqueci de apontar, e aí a gente perdeu aquele apontamento. Ok? E como eu já comentei, né, eu posso usar o aplicativo tanto para apontamentos lá do módulo de produção, que seria o CP0311, ou do chão de fábrica, que é o SF0308. Isso no formulário nós vamos definir estas informações. Quais são os benefícios esperados aqui, né? Primeiro, a infraestrutura é simples, eu não preciso de cabo, eu não preciso ter um terminal lá na fábrica, ou um tablet ou um smartphone conectado Wi-Fi, 3G, o que for, eu consigo fazer os apontamentos. Elimino controles paralelos ou manuais, então eu tiro aquela planilha, tiro aquele papel de pão que eu comentei, que as pessoas usam para registrar o que foi produzido, e, consequentemente, eu melhoro a qualidade das informações. Tá? Antes de apresentar, fica bem claro que dentro do DataSul está disponível a partir da release 12.1.21. Hoje nós estamos na 12.1.27 já. Deixa eu ver aqui, eu tinha, se eu não me engano, nas inscrições, tinham clientes que não eram DataSul, que eram do Logix, tá? Esse, só para ressaltar que esse mesmo aplicativo ele está disponível tanto para DataSul quanto Logix e Proteus. Então, as 3 ERPs de manufatura da TOTOS utilizam o mesmo aplicativo. Bom, então, disponível a partir da 12.1.21 para o chão de fábrica e produção, gestão de pendências, atualmente através do Android 4.1, ainda não está liberado para iOS, e é um aplicativo que necessita de acesso à internet, então tem que estar conectado ali para realizar os apontamentos. E a conexão com o RP, ela pode ser feita de duas formas, ou direto pelo IP, onde está lá o DataSul, ou pelo servidor Mingo. Qual que basicamente é a diferença? Se eu estou ali conectado na minha rede interna apenas e eu quero acessar direto o servidor, tem o resto do certinho, mas eu vou lá e configuro no aplicativo direto o IP. Se está na nuvem, se eu uso a aplicação na nuvem, o DataSul está na nuvem, ou mesmo estando localmente, on-premise, se eu quero ter uma maior segurança, a gente usa o Mingle para isso. Aí tem toda uma configuração que é bem simples, mas a gente usa o Mingle. Ok? Vamos ver aqui o aplicativo em si funcionando. Então, quando eu habilito lá, acesso o app, aberto aqui, não está. Quando nós acessamos o app, vou colocar meu usuário e senha como usuário de DataSul normal, até para que ele tenha rastreabilidade. Apareceu para a gente ali quais são os ícones, e aí eu vou selecionar. Nesse caso, um apontamento de chão de fábrica, eu usei o QR Code para leitura da ordem de produção, vou selecionar qual é a operação, ali são algumas configurações, e vou preencher os dados necessários do apontamento, de hora de início, hora fim, quantidade refugada. Veja que o motivo de refugo tem ali um código de barras, como eu comentei, onde a gente pode utilizar o código de barras para apontamento do motivo de refugo, eliminando a digitação e evitando também erros de classificação do motivo de refugo. A partir disso, e aí vamos mudar um pouquinho aqui, deixa eu só, vamos navegar na solução para ficar mais fácil. Pessoal, até agora alguma dúvida? Só enquanto eu vou aqui. Por gentileza, utilize o chat aí se tiver alguma dúvida, já vou esclarecendo os pontos que surgirem, tá ok? Bom, nenhuma dúvida, né? Então vamos seguir aqui. Eu estou acessando o DataSul, estou na 12.1.26, esse meu ambiente, tá? Então lá no módulo de produção, nós temos aqui o formulário de apontamento mobile. No formulário de apontamento mobile, é onde nós criamos, então, aqui eu falo se é para tipo de apontamento, se é produção, se é chão de fábrica, né? Então, vou pegar aqui primeiramente um simples, que é o de montagem lá, produção. Vou dar um editar nele aqui. Então, o que nós temos? Veja que eu tenho aqui os campos, são aqueles campos que nós utilizamos no apontamento de produção.
E para cada um deles eu defino se ele é, primeiramente, se ele é visível, se ele é editável, então, e se utiliza um valor padrão ou não. Então, por exemplo, aqui a data de apontamento, ela é visível e ela é editável. Posso alterar a data de apontamento. Eu posso ter campos, por exemplo, como depósito de saída, localização, eu não quero nem habilitar essa informação porque ele vem lá do padrão. Ah, eu não uso lote, então está vendo aqui que nem está visível. Se eu utilizasse lote, eu colocaria aqui que está visível, a validade do lote é visível e é editável nos dois casos, e aqui eu poderia falar, olha, a validade do lote, o padrão é 31/12 de 2020. Então veja que a gente faz aqui as configurações do que nós chamamos de personalização. Este caso aqui, o formulário foi criado para apontamento sempre unitário. Então, eu produzo ali a produção unitária. Então, para não ter que ficar digitando 1, já colocamos aqui como sugestão padrão o valor 1. Além de definir os campos, nós temos aqui os usuários que estão relacionados a este formulário específico, ok? E uma vez que nós abrimos o formulário, nós temos aqui os usuários e temos os campos, ok? Outra característica, vamos pegar aqui de chão de fábrica, vou pegar essa aqui de processo de solda. Então, tem aqui, eu vou editar o formulário. Veja que aqui nesse caso, como eu estou dizendo que o apontamento é do chão de fábrica, ele tem outros campos pertinentes a este processo. Então, aqui eu tenho, além lá do depósito, tenho lá o split, qual o código da operação, código da equipe e do operador, caso lá o grupo de máquina, o centro de trabalho esteja parametrizado para realizar apontamento de operador ou de equipe. Aqui eu posso, por exemplo, colocar o que eu uso operador, eu quero usar o código de barras, porque no momento do apontamento, ele vai ler o código de barras do próprio crachá, por exemplo. Então, isso facilita o apontamento. E aí, as outras informações também referentes ao processo. Ok? Aqui, complementando ainda, o que nós temos? Quando nós entramos aqui, temos os usuários, mas por se tratar de chão de fábrica, eu também vou vincular o centro de trabalho. Eu posso criar um ícone ou um formulário para cada centro de trabalho. Por mais que eu tenha lá centros de trabalhos que fazem parte do mesmo grupo de máquina, eu posso criar um formulário para cada um dos centros de trabalho. Ok? Pessoal, dúvidas até aqui? Tá fácil? Bom, eu comentei também sobre a questão das pendências, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Pessoal, deixa eu só compartilhar agora o meu celular. Acho que é interessante mostrar para vocês em funcionamento o aplicativo. Enquanto eu vou compartilhar aqui, deixa eu só mostrar também a gestão de pendências, tá? Então, aqui mesmo no módulo de produção tem as pendências de apontamento. Então veja que ele registra o que ficou pendente, né? Tá vermelho aqui, que significa são apontamentos que possuem erros, ok? E aí se eu editar, simplesmente clicar aqui em editar, ele mostra pra gente as informações. Então, isso aqui foi um apontamento lá do dia 21/11, quem foi o usuário que apontou, qual é a ordem, qual é o item. Então, aqui eu tenho os dados, aqui tenho a aba com os erros, então, um determinado componente não possui saldo estoque. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Ajustar as informações necessárias, tá? Daqui mesmo já, faltou uma alocação. Então, que eu tenho um link direto aqui para a rotina de alocação de saldo de estoque, tá? Já vai abrir para a gente. Então, a pessoa que está fazendo essa gestão
das informações, tá vendo que ele já jogou lá para a tela de alocação de ordens, tá? Alocação de saldos, tá? Manutenção de alocação. Então eu consigo fazer os ajustes e dar um salvar, reprocessar aqui. Imagino que vai dar erro porque eu não ajustei nada, né? Mas eu tenho aqui, não continua sem saldo, mas eu fiz a verificação dos saldos. Ok? Pessoal, dúvidas? Pessoal, ninguém vai colocar nenhuma dúvida, não tá tão fácil assim, tá tão lindo, é só sair usando, hein? Vamos lá então, deixa eu só compartilhar a minha tela então. Deixa eu compartilhar na tela. Vamos lá. Bom, eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, depois a gente volta aqui. Bom, pessoal, dúvidas? Tá claro aqui o app Minha Produção? É válido lembrar que, como eu já comentei, ele está disponível desde a 12.1.21 no DataSul. E se você já tem um módulo de produção lá em funcionamento, basicamente é sair utilizando. Ah, mas eu tenho customizações. Tá? Se for uma customização na API, ela vai continuar funcionando. Agora, se for uma customização de tela do CP0311, do SF0308, caso seja, utilize lá o chão de fábrica, aí tem que ver esse processo, porque ele não vai estar disponível dentro do aplicativo. Ok? Bom, agora eu consegui compartilhar a minha tela. Então vamos pegar aqui, só para a gente acompanhar o processo. Vou pegar aqui, aplicativo. Então veja que eu estou logado no aplicativo. Vocês estão vendo a minha tela. Eu vou voltar lá no ambiente e aqui é um ponto bem interessante que é o seguinte. Eu tenho os formulários cadastrados. Deixa eu colocar no usuário e senha novamente. Então, eu coloquei meu usuário. Ele trouxe aqui 2 ícones. Esses são os ícones que eu tenho vinculado ao meu usuário. Poxa, legal, eu quero alterar alguma coisa, eu quero vincular um novo ícone, como é que o operador vai fazer isso? Ele tem que reinstalar o aplicativo, tem que fazer alguma atualização? Não, não é necessário nada disso. Se eu entrar aqui, vou pegar um qualquer, vou pegar aqui em usuários e vou inserir o meu usuário que é o PCP Manuf. Adicionar, o usuário pode ser branco, não, opa, aplicativo, vou voltar aqui. Então, eu vou colocar PCP Manuf, tá aqui, PCP Manuf, e devo selecionar. Agora vai adicionar. Isso, legal. Salvei. Para que ele apareça aqui para mim, eu vou vir nesse botãozinho superior aqui de atualizar. Tá vendo? Ó, cliquei no atualizar, já apareceu ali o Kickoff 2020. Então, é bem automático o processo. Se eu tivesse feito o logout e eu login novamente, automaticamente esse processo apareceria para mim esse novo ícone, tá bom? Se eu pegar aqui, vou abrir uma ordem de produção qualquer, vocês não estão vendo na minha tela, mas eu estou abrindo uma ordem de produção. Deixa eu pegar aqui o item, ordem, tá, T-001. Então, estou criando uma ordem aqui, que é a 10553. Então, eu vim aqui nesse processo de montagem. Se eu tivesse o QR Code, tá vendo que ele habilitou o QR Code aqui, caso eu tivesse o QR Code na ordem de produção, tá? Se eu não tiver, não tem problema. Eu vou digitar o número da ordem de produção, que vai ser a ordem... Vou pegar aqui o número da ordem que eu clico, já perdi. Só um minutinho.
a ordem 10553. 10553. Então, vamos avançar. Então, ele tem aqui para a gente as informações da ordem de produção. Então, veja que ali o número da ordem eu não consigo alterar, a data de apontamento eu consigo, e a quantidade reportada. Veja que eu não preciso descer a tela, é bem simples. Eu deixei o apontamento de uma forma bem simples. Tem o número da ordem, qual a data do apontamento, não tem o lote, não tem referência, não tem nada disso. Vem aqui apontar. Então, eu estou fazendo apontamento. Ele deu alguns erros, tá vendo? Ó, tipo de apontamento, o item não possui saldo de estoque, então ele fez essas diversas mensagens e aí embaixo ele mostrou para mim, ó, gerada a pendência de apontamento número 13, ok? Então eu vou voltar agora para apresentar direto do meu notebook, agora vamos alterar. Primeira tela. Vocês já estão vendo a minha tela novamente? Mostrar. Tela 2. Acho que já estão vendo novamente, certo? Bom, eu vou vir aqui então nas pendências do apontamento e vamos, aquela pendência 13, ela tem que estar aqui. Está aqui a pendência 13 de hoje. Eu vou editá-la. Então, tem aqui as informações. Qual foi o formulário que eu usei, a data, o usuário que eu utilizei, o número da ordem. E aqui eu tenho todos aqueles erros que apareceram. O tipo de reporte da ordem não é por ordem, então eu estou usando um tipo de ordem que não é correto, o depósito formado não é de fábrica, e os itens aqui eu não tenho saldo. Ok? Pessoal, dúvidas sobre o app Minha Produção Linha DataSul? Nenhuma dúvida, eu vou passar para o próximo, que é o da manutenção. Opa, temos uma dúvida. Caso o apontamento seja 0. Aí vai depender o seguinte, tá? Lá no chão de fábrica, no módulo de produção, eu não me lembro se tem essa opção. No chão de fábrica, você tem como apontar a quantidade 0. Aí você tem um parâmetro no SF0101 que você habilita isso ou não. Então, se lá estiver esse parâmetro e você fizer o apontamento, lembre-se, as regras continuam são as mesmas da API. Então, quem vai validar se aquele apontamento pode ser realizado ou não é a própria API. Tá? Então, no modo de produção, eu acho que não tem essa opção de apontar com quantidade 0. Não me lembro exatamente. Mas no fábrica eu sei que tem. Então, se no modo de produção não permite, aquele não vai permitir também. Se no modo de produção permitir, ele vai permitir normalmente. Ok? Sim, ele vai gerar pendência nesse caso. Pergunta aqui se no caso ele geraria pendência. Vamos só para tirar as dúvidas aqui, eu vou fazer um apontamento, vocês não estão vendo, eu não vou alterar a tela, mas vamos ver aqui se ele vai deixar. Estou apontando 0, ele deu apontamento, quantidade reportada deve ser maior que 0, ele deu a mensagem para mim e já gerou a pendência número 14. Vou fechar essa daqui. Pendência 14 está aqui agora. Veja que ele vai dar a quantidade produzida, está 0. E ele deu a mensagem que é direto lá da API, né? A quantidade reportada deve ser maior que 0. Respondido? Pessoal, mais alguma dúvida? Senão eu vou passar para o app Minha Manutenção. Legal. Então vamos lá. Vou fechar aqui essa tela da produção e vamos para a manutenção. Bom, aqui o módulo, aplicativo Minha Manutenção, ele é uma extensão do módulo de manutenção industrial do DataSul e do manutenção de frotas. Tanto a manutenção de frotas como a manutenção industrial, lá na frotas, no caso do apontamento da oficina, né, as horas trabalhadas na oficina, no caso da manutenção industrial, as horas trabalhadas nas ordens de manutenção.
O aplicativo ele tem como objetivo também registrar de forma simples e online os apontamentos dos técnicos de manutenção. Aqui ele já tem um ponto, um diferencial. Pelo próprio aplicativo, o técnico consegue abrir uma ordem de manutenção. Então, em alguns casos, aí, claro, depende muito do processo de cada cliente. Tem clientes que eu vou lá, a produção ou alguém gera uma solicitação de manutenção. Então, se eu gero uma solicitação, dessa solicitação gera uma ordem, esta ordem vai aparecer aqui nas pendências. Porém, eu quero ter uma maior agilidade. Parou a fábrica, alguém chama o técnico vai lá e vai executar o processo. O que até então ele fazia? Ele vai lá com uma fichinha, apontou as informações e aponta no DataSul ou aponta no Excel, né? Caso não tenha um módulo de manutenção. Aqui ele consegue, pelo próprio aplicativo, abrir a ordem e já realizar os apontamentos. Para abrir a ordem, ele pode usar esse QR Code. Então, lá no equipamento tem um QR Code e um código de barras. Então, qual é o código do equipamento? Ele já faz a leitura ali e a abertura da ordem, sem necessidade de digitação do código de equipamento. E a partir disso, nessa ordem criada, ele faz o apontamento das tarefas realizadas. Esse apontamento nós estamos falando de quanto tempo levou, qual data, qual hora de início, qual hora fim em cada operação. Posso documentar o processo, substituir da peça tal, problema causado o que for, então a gente consegue já registrar isso. E como eu já falei, disponível para o módulo de manutenção industrial e frotas. Quais os pontos aqui importantes? Todo o processo de mobilidade, que eles evitam o deslocamento do técnico de ir lá, fez uma manutenção, voltei para um terminal e vou registrar. Então ele está ali no equipamento, já está fazendo o registro. Elimina controle paralelo e agilidade para abrir e fechar ordens de manutenção. Um ponto importantíssimo aqui. O app Minha Manutenção trabalha de forma offline. Ou seja, eu estou na área ali da manutenção, estou com conectividade, ele atualizou as informações que eu tenho de apontamento. Alguém me chamou lá numa área da fábrica que não tem Wi-Fi, não tem 3G, 4G, não tem nada. Ok, ele vai chegar lá, se a ordem já está carregada no aplicativo, ele faz o apontamento naquela ordem mesmo offline. Se ali é uma ordem nova, ele consegue offline incluir uma ordem, fazer o apontamento e a hora que ele entrar na área de cobertura, o aplicativo faz o sincronismo. Deu algum erro porque o técnico não está habilitado, ou sei lá o que for, ele também tem a gestão de pendências, como lá no módulo de web de manutenção. Tá? Então, já citei esses pontos, aqui eu acho que é importante essa questão, que é o aplicativo, ele é offline também. Vamos ver aqui um vídeo, enquanto eu preparo. Então, veja que eu estou, para abrir a ordem, cliquei ali, li o QR Code do equipamento, vou digitar qual é a manutenção que eu vou fazer, então a partir dessa manutenção ele já traz tarefa, já traz algumas coisas, qual o tipo de manutenção e a equipe, e qual é a descrição do problema que eu estou passando ali. Posso ter uma narrativa para detalhar algo mais. Incluir a ordem, aí eu tenho ali a opção de apontamento das ordens, veja que eu já tenho outras ordens abertas, e eu tenho essa que eu acabei de criar, e aí eu vou apontar. O técnico ele já traz automaticamente, que está vinculado ao meu usuário, e nós vamos aqui informar hora de início e fim. Tá? E se encerra a tarefa ou não, vamos documentar o que foi feito nessa tarefa, então digitar efetivamente o que foi feito, com maiores detalhes, até para que quando alguém acessar o histórico do equipamento, eu tenho ali. E tem uma parte de gerenciar materiais. Esse gerenciar materiais, ele é apenas documentacional, ele não vai baixar estoque. Por que não vai baixar o estoque? Se o técnico está ali no equipamento, ele já executou a manutenção, ele já está com o material, a ordem, a requisição já foi feita baixa. Então não posso duplicar o processo aqui. Tá? Então ele documenta esse processo de materiais utilizados também. Humberto, mas como é que ele aparece aquelas ordens pendentes ali? A ordem eu criei lá no módulo de manutenção, esta ordem vai aparecer para ele aqui, para todos, na verdade, não só para uma pessoa, eu posso definir quais são os técnicos, na verdade, para qual equipe é a ordem de manutenção, e ele vai apresentar estas tarefas para todos os usuários daquela equipe. Ok? Vamos lá aqui.
aquele é o log de pendências semelhante ao que nós temos no módulo de produção também. Então a gente consegue visualizar os apontamentos, ver qual é o erro. O técnico estava como inativo, lá o técnico Humberto. Então eu posso realizar o ajuste. Então aqui a gente consegue fazer os ajustes e liberação. Ok? Deixa eu alterar aqui para acessar o ambiente. Enquanto isso, pessoal, dúvidas? Um ponto importante, quando eu mostrei ali o aplicativo, lembra que eu coloquei a data e a hora, início e fim, tá? Nós estamos trabalhando dentro do roadmap para disponibilizar a opção de início e fim. Então, eu vou abrir a ordem do iniciar. Vou fazer todo o processo e aí, a hora que eu encerro a ordem, ele vai voltar, eu vou lá e finalizar, ele registra o tempo total do processo. Só compartilhar agora este aplicativo. Vamos lá, mudar meu login aqui, tornar apresentador. Só estou fazendo switch entre uma tela e outra. Já estão vendo? Tá aqui. Então eu estou no aplicativo, ok? Eu vou vir aqui apontar ordens, eu consigo ver as ordens que eu tenho aberto, data a data. Nesse caso eu não tenho nenhum aberto para a data de hoje. Eu posso buscar aqui pelo código de barras, pelo código do equipamento, então eu poderia fazer esse processo, mas eu vou criar uma nova ordem e vou colocar assim qual o código, tá? Então é para injetora 003 aqui, por exemplo. A manutenção vai ser a core, que é a manutenção corretiva, e o tipo de manutenção é 1, que é a manutenção, manutenção corretiva. Deixa eu colocar aqui rapidamente. Não liga. O corretor vai me ajudar. Não liga. E vou dar um salvar. Veja que eu criei a ordem aqui, ordem criada. Se eu for lá para a parte de apontamento de ordens, ela deveria estar aqui, é só para quebrar minhas pernas no momento de uma demonstração. Ela não apareceu aqui. Pode ser que a equipe que seja vinculado à ordem não esteja disponível, não seja vinculado ao usuário que eu estou usando aqui, tá? Mas aí são as coisas que a gente passa durante uma demonstração. Bom, tem uma pergunta aqui sobre como é selecionada a causa, sintoma e intervenção quando a ordem é aberta pelo app. Essa informação, por enquanto, a gente não edita aqui, tá? Teria que posteriormente acessar a ordem para fazer o encerramento completo da ordem, tá bom? Aqui a ideia é agilizar esse processo de abertura e apontamento. Bom, deixa eu voltar para a minha tela, até para mostrar uma outra questão bastante importante. Vou tornar apresentador novamente, compartilhar a minha tela. Vou ver se já estão vendo a minha tela. Já. Lá no módulo de manutenção industrial, a gente tem, além do aplicativo, uma série de inovações, uma série de novidades, principalmente quanto à questão de telas em HTML. A ideia aqui na tela em HTML é justamente melhorar a usabilidade da solução. Então, se eu acessar o módulo de manutenção industrial, aquelas principais rotinas, sejam elas de solicitação de manutenção, solicitação de serviço, a geração da ordem a partir de solicitação, a gente pode fazer através de uma rotina HTML. A rotina HTML usa o novo padrão de framework da TOTOS, né, com o HTML5. Então, eu venho aqui, posso adicionar uma nova solicitação e da solicitação criar uma nova ordem. Então, eu venho aqui a injetora agora 001. Opa. Pronto, coloquei enter no lugar errado, então vamos apagar.
E vamos fazer novamente, INJ-002. Então está aqui a injetora, ele já traz uma série de informações. Vou ser bastante criativo no canal aqui de novo. Então aqui eu poderia até fazer um upload de foto, de uma imagem. Essa questão pelo aplicativo também estará disponível em breve, tá bom? Estamos trabalhando nessa melhoria do aplicativo. Então só aqui a ordem e a geração da ordem, todo o processo, a solicitação e geração da ordem, todo o processo. Eu não vou detalhar isso, nós teremos aí nesse mês uma demonstração específica do módulo de manutenção, mais completa sobre as funcionalidades, os módulos que envolvem o processo de manutenção industrial, focando bastante nesses novos processos em HTML. Ok? Pessoal, dúvidas? Alguma dúvida? Ah, boa pergunta aqui, tá? Se através do app é possível converter uma solicitação em ordem. Isso também faz parte do roadmap, a solicitação também ser através do aplicativo. Então, nesse caso, por exemplo, o pessoal da produção, em vez de acessar uma tela que é a solicitação, para depois alguém transformar isso, a ideia é que a gente faça isso através de aplicativo. Então, no aplicativo, nós teremos a opção de solicitação, a transformação na ordem e o apontamento. Tá, Humberto, mas você está falando aí de roadmap, onde é que eu acompanho esse roadmap? Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Existe um site da TOTS que se chama produtos.tots.com. Ali você vai colocar o caminho já barra produto, barra DataSul, tá? Que aí no caso são as novidades sobre a DataSul, o módulo do DataSul, desculpa. Também aqui TOTS Manufatura, linha DataSul, que aqui são os módulos da manufatura. A gente tem aqui algumas coisas sobre as novidades para cada release. E aqui na parte de baixo nós temos o roadmap. Eu vou compartilhar com todos aqui este link já. Então, tá aí na sessão do bate-papo o link. Então vocês podem realizar o download deste roadmap. Eu estou falando especificamente de manufatura, mas nós temos o roadmap de back-office, temos roadmap de todas as áreas, estão disponíveis lá também nesse site. Só mudar de TOTS Manufatura para back-office linha DataSul. Então, é um documento aqui, ele pega algumas coisas que já foram liberadas e outras que estão para serem liberadas. Então, deixa eu pegar aqui manutenção de ativos. Veja que o primeiro trimestre de 2020, na API Minha Manutenção, disponibilidade de EPIs da tarefa e executar o app sem o uso do Mingle, que hoje ele depende exclusivamente do Mingle, eu não consigo fazer direto via IP. Integração de solicitação de requisição de compras com o MLA, segurança de dados, algumas outras melhorias, e vamos pegar aqui manutenção de ativos para o segundo trimestre de 2020, terceiro trimestre. App Minha Manutenção. Eu vou evoluir o app para Ionic 4, é a questão tecnológica sobre que é a plataforma que a gente usa para desenvolver o aplicativo. Criação da solicitação de serviço, permitir anexo na ordem de manutenção e solicitação de serviço. O que seria isso? A hora que eu estou abrindo uma ordem ou solicitação, quero tirar uma foto para registrar o que está acontecendo. Apontamento de roteiros de lubrificação e o apontamento da mão de obra com o conceito de play, stop e cancel, que é aquilo que eu comentei de abrir o aplicativo, abrir a ordem, vou lá, dou um play, executo a manutenção e depois eu vou lá e encerro o processo. Ok? Então aqui tem outras questões de Kanban, de manufatura, né? Fica aí o convite para vocês acompanharem estes materiais. Infelizmente eu não estou com esse link aqui, mas lá na parte de suporte, nós disponibilizamos recentemente também a parte de roadmap, onde os clientes podem interagir, colocar sugestões de melhoria e votar naquelas que são mais interessantes. Então tem um processo compartilhado lá. Infelizmente não estou com
o link aqui. Mas eu posso, caso alguém tenha interesse, me mandar um e-mail para mim, por gentileza, e eu respondo para vocês. Ok, pessoal? Dúvidas? Aí fica, o DataSul tem mais 2 outros aplicativos, que é o de minhas vendas e os meus orçamentos, mas esse é um outro fórum, não é o objetivo aqui, a gente vai falar dele também ainda este mês. Então não vou entrar neste processo agora. Então estou sendo bem legal, estou passando muito rápido, mas eu quero chegar no final aqui, que é o... Tá aqui. Ele fechou. Vou chegar aqui, que é os meus dados. Eu já conheço algumas pessoas, ou se não a maioria de quem está aqui na sessão, eu já conheço, já me conhece, já estive muitos de vocês em algumas situações junto com vocês. Fica meu contato, caso tenham alguma dúvida, caso algum ponto que eu não tenha abordado, que Humberto que precisaria de mais ajuda. Então, fica aqui as dicas. Uma pergunta importante, né? Como configurar o Mingle para usar o app, se precisa de consultoria? Não necessariamente. Lá no TDN da TOTUS, que é onde a gente tem lá toda a documentação, existe informações sobre isso. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu já tenho este link e já compartilho aqui com vocês também. Minha manutenção, informações técnicas. Deixa eu ver se é este link aqui. Um minutinho eu já compartilho com vocês aqui, mas não precisa, tá? Para você tem que criar um alias dentro do Mingle e aí através de ticket, abertura de ticket no suporte, é onde a gente faz a liberação deste alias que você vai usar no aplicativo, tá? A minha apresentação travou, então só um minutinho eu já vou pegar o link para vocês aqui. Voltou. Ctrl C. Então tá aqui, eu vou mandar para todo mundo também o link do TDN com a documentação que eu estou comentando, que fala sobre o app Minha Manutenção. Tem uma preocupação no caso, por exemplo, se eu estou na 12.1.25, como é que eu faço? Porque ele tem um pacotinho para atualizar, porque o app sempre está vinculado à última versão, que no caso é a 12.1.27. Mas a gente tem aqui as informações, pré-requisitos, todos os processos, tá? E algum deles aqui a gente fala especificamente do Mingle, como abrir o chamado. Então tem aqui, tá aqui, ó, mais informações sobre o Mingle, acesse o link, tá aqui o link e tá aqui como habilitar o usuário. Ok, pessoal? Novamente estão meus dados, caso tenham alguma dúvida, meu e-mail está aí, humberto.toninha@totos.com.br. Meu telefone, se quiser me chamar no WhatsApp, fiquem à vontade, ou podem entrar em contato com a unidade que atende vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Ok? Muito obrigado a todos, se não tiverem mais nenhuma dúvida. Fica o convite para que vocês acessem a página eventos.totos.com, acompanhem os próximos eventos que nós teremos. Ainda esse mês, novidades sobre o back-office DataSul, novidades também sobre o back-office Manufatura. A gente faz um compilado ali do que tem de novidades Manufatura, além desses apps, parte de APS, de MES, de RFID. No caso de back-office, a parte de compras, de cockpit financeiro. Então tem ali algumas inovações bem interessantes que a gente está divulgando. Então, eventos.totos.com, seleciona lá a manufatura e vocês conseguem acompanhar a programação completa. Muito obrigado a todos e até uma próxima.